pessoa que está ali para nos atender. E é por isso que nós vamos chamar aqui, com muitas palmas, o nosso farmacêutico integrativo, Everson. Bom dia a todos. Sou o Dr. Everson Diego, farmacêutico e farmacêutico clínico, pós-graduado em farmácia clínica pela USE, que é um projeto que me acolheu muito bem, e aí consegui, nessa formação, me encontrar verdadeiramente, porque quando a gente fala de medicamento, aí eu acredito que é só uma ferramenta para ensinar o propósito e a questão da mudança do estilo de vida dos nossos pacientes. Tá? Aqui fala um pouco quem sou eu, farmacêutico, formado pela Universidade de Bras Cubas, farmácia também pela UMC, USE, e empresário e também autor da Nova Saúde. E aqui é onde eu falo onde é o problema da farmácia tradicional. Porque o que eu observava diariamente? Os pacientes sempre retornavam, faziam uso dos medicamentos, faziam o tratamento, às vezes não tinham uma boa adesão ao tratamento, e quando tinham, não mudavam os hábitos. E aí chegava e falava assim, isso no balcão ainda antes de eu estar na farmácia integrativa. Isso aí que me chamava muita atenção, que fez eu fazer essa transição de carreira. E aí a gente tratava sintoma, mas eles não davam os hábitos. Controlava as doenças, mas não melhorava a qualidade de vida. E aí, o que mais também me chamou a atenção, que eles precisavam ser ouvidos, né? Eles precisavam de ter atenção. Porque sem atenção, eles não teriam uma boa adesão ao tratamento e também não ia performar na questão de ter uma boa saúde e também uma qualidade melhor de vida. Né? E a minha virada de chave da Universo de Saúde Integrativa foi numa live do Dr. Bonanza, junto ao Dr. Baracate, que aí eles falaram assim que eles precisavam de um exército para estar mudando essa questão da saúde, do olhar, para não ficar só olhando os receituários, medicamentos e sintomas, começar a olhar de uma forma mais integrada, que alimentação, sono, atividade física, saúde emocional, propósito de vida e também espiritualidade, que é muito importante no nosso dia a dia, porque a gente para de só observar a prescrição, para de só observar o quanto de medicamento essa pessoa está tomando e também começa a olhar as dores, realmente, porque aí você começa a falar como que foi seu sono, como que está seu emocional, como que está seu estresse, seu manejo do sono. Então, isso foi importante, isso que a gente aprendeu também no método ADS pela Universidade da Saúde Integrativa e potencializou a gente estar atendendo esses pacientes com excelência e, consequentemente, eles conseguem, conquistam uma melhor qualidade de vida e também conseguem, nessa questão, estar fazendo a sua própria trajetória e cuidando da sua própria saúde com uma mentalidade saudável. E aí, nesse slide, eu coloquei aqui, porque o que eu acredito muito? Na questão do diagnóstico, o ato médico, ele é a excelência, né? Ninguém entende mais de diagnóstico do que o médico. E aí ele vai para a farmácia buscar o medicamento. E ali, ninguém sabe mais de medicamento que o farmacêutico. Mas além disso, faltava isso, ó. Mente, emoção, alimentação, movimento, hidratação, sono, espiritualidade e uma farmacoterapia adequada a esse paciente para a gente estar tendo uma questão de resultado a longo prazo, né? E aí é onde a gente coloca o paciente em primeiro lugar. E aqui eu falo para vocês que é o novo papel do farmacêutico, né? Promove saúde, previne doenças, faz um acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, educa em saúde, acolhe e
conscientiza, porque a maior diferencial do nosso papel do farmacêutico integrativo é esse acolhimento e também fazer uma melhor adesão terapêutica a esse paciente e atuar de forma clinicamente integrada com os outros profissionais, porque às vezes ele está fazendo aquele uso dos medicamentos e também não está tendo resultado adequado. E para ele ter esse resultado, às vezes ele precisa mudar estilos de vida, colocar atividade física, né, melhorar a questão da espiritualidade e ter essa consciência, né? E aí eu tive um quadro clínico, uma paciente de 56 anos, ela estava tendo algumas alterações glicêmicas, pressão desregulada, desgaste emocional. E aí comecei a conversar com ela e também nessa questão entender o porquê ela não estava tendo um resultado adequado nessa adesão ao tratamento. E aí a gente começou a entender que aí a gente precisou ajustar os hábitos dela, fazer uma educação em saúde, uma nutrição melhor e fazer uma estratégia de suplementação para potencializar e ela ter um resultado ideal para o dia a dia dela. E aí, quando a gente fala em saúde, que as doutoras aqui da Odonto falou, eu vou falar de um caso pessoal que é do meu filho. Ele tem 9 anos, está tendo uma crise alérgica, passei no alergista. E aí, eu até falei assim para minha esposa, falei assim, amor, eu acho que é a feijoada que ele está comendo, porque essa feijoada está dando essa alergia ali. Aí ela falou assim, não é? Aí a gente passou os exames, e aí o que aconteceu? Eu peguei esse método da ADS, falei pro meu filho, tudo que você for comer, você vai anotando no papelzinho. Foi anotando, manhã, tarde e noite. Em casa a gente estava fazendo uma alimentação bem adequada, né, para ele, natural, mandava o lanche natural para ele. E aí a gente não estava entendendo que estava tendo essa erupção no corpo dele. Aí, quando ele começou a trazer esse relatório, doutor, aí na hora do lanche, ele dividia o lanche, comia salgadinho, comia com substrato processado com os amigos, e aí a gente conseguiu entender que era esse detalhe que estava fazendo essa erupção, esse caso alérgico dele. E aí, a partir disso, a gente conseguiu adequar bem, fazer ele entender que ele não comendo esses alimentos iria ter uma melhor saúde, e aí a gente conseguiu cessar essa alergia nele, e hoje ele está 100% bem. Tá? E o maior resultado que a gente vê não é só nos exames, que aí o nosso paciente tem mais consciência, tem autorresponsabilidade ali, também melhora a qualidade de vida com a sua família e também assume o papel da construção da sua melhor versão, que é o que é mais importante na nossa saúde, é conscientizar esse paciente que ele tem que assumir o papel integral dele e também ter autorresponsabilidade. Porque às vezes ele só fica pensando, o medicamento não está fazendo efeito, troca o medicamento. Aí o médico troca o medicamento, muda a estratégia e ele não muda o estilo de vida. Aí quando ele tem essa consciência, ele consegue construir uma saúde de qualidade. E aí hoje, aonde eu me encaixo, que a gente fala que é o farmacêutico do futuro. Porque qual que é o desafio atual? Que hoje a automação, internet, tem crescido muito. E ontem mesmo eu vi uma reportagem no Conselho que já está tendo máquinas dos clientes ir lá nos condomínios retirar medicamento. E aí eu fiz um questionamento. Qual a diferença dessas máquinas para os apps que a gente tem na mão? A gente faz o pedido de um medicamento, menos de 1 hora está na nossa casa. Como que a gente tem que se preparar para atender esses pacientes que às vezes tomam esse medicamento de uma forma irracional, sem ter essa conscientização, sem ter essa sabedoria de saber os colaterais do medicamento. A gente tem que fazer o quê? Se preparar para estar recebendo esses pacientes na questão da forma integrativa, com telefarmácia, com a ajuda do WhatsApp ali, e também nessa questão da humanização, isso, educando em saúde, fazendo o acompanhamento e também falando para ele que o medicamento é só uma ferramenta e o nosso estilo de vida é o caminho.
E aí o nosso propósito nessa questão integrativa, que é onde eu me encaixo, que é cuidar, acolher, orientar, para não tratar somente doenças, mas cuidar das pessoas de forma geral, de uma forma com empatia, com paciência, entender. Porque hoje, no mundo da internet, as pessoas estão muito rápidas. O resultado tem que ser rápido, o emagrecimento tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Então, quando a gente consegue entender que o nosso corpo ele precisa de tempo de adaptação, a gente consegue melhorar. Então, a gente preza muito dessa questão: inovação, tecnologia e saúde, cuidado centrado no paciente e o farmacêutico ser um farmacêutico protagonista da saúde moderna. E aqui eu quero deixar minha última mensagem, principalmente para os farmacêuticos que querem exercer sua profissão ou deixar um legado através dela. Porque eu me achava, Thaís Balcão, um farmacêutico de luxo, porque a gente tem ali todas as responsabilidades. Anvisa, Vigilância Sanitária, todos esses papéis é 100% farmacêutico. Qualquer tipo de intercorrência que acontece é o farmacêutico. Mas aí, somente a gente olhar o quê? Eu preciso só fazer uma entrega de medicamento, entrega de caixa. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Ver que além do medicamento, tem o paciente, a gente tem que conscientizar ele, ter uma boa adesão ao tratamento, mudar o estilo de vida, mudar os hábitos e ter uma boa alimentação e uma boa hidratação durante o dia. Então esse sou eu, Dr. Emerson Diego, minhas redes sociais, e eu agradeço a presença de todos e é isso.